Voltamos, nós estamos aqui falando sobre o livro Faces do Vale. Estamos aqui com o Wilkerson. Ele está contando um pouquinho da história dele. Foi diagnosticado, né? Como diz aqui a brincadeira que o pastor Cleidemir colocou no jornalzinho, uma laranja na cabeça. Foi isso. Você chegou a ficar, Wilkerson, de certa forma, depressivo com a situação? Fiquei e na verdade a gente tem aquela primeira fase da depressão, né? Quando descobriu a história, descobriu o problema, e aí você já quer se trancar no quarto e esperar a morte chegar, né? Foi o que eu falei no livro. Sim. Que eu iria fazer se caso acontecesse alguma coisa nesse sentido. Eu tinha muito medo disso acontecer comigo, alguma coisa relacionada à cabeça e tal, e o medo que eu tinha foi o que aconteceu. E aí, realmente, por um tempo, eu me tranquei no quarto mesmo e teve essa primeira depressão. No livro fala sobre essa primeira depressão, que depois vieram outras, porque foi um processo muito, muito complicado e não foi só uma cirurgia e voltar para casa, né? Porque depois da cirurgia para retirada do tumor cerebral, aí eu teve que tirar essa hidrocefalia e tudo, aí colocou uma válvula, né? E essa válvula eu usei por um tempo ela externa, porque além do tumor cerebral e da hidrocefalia que tinha que ser drenada, no terminar todo esse processo eu ainda tive meningite no pós-operatório. Ah, sim. E ainda deu uma meningite, então eu tive que usar uma válvula drenando lá de fora, fiquei isolado no quarto por um tempo e tudo, então teve a outra depressão, que foi a maior que eu considero, e esse período de internação. Porque você fica isolado no quarto e tal, e aí muito tempo internado, e eu estava internado num lugar onde parece que as pessoas já ficavam ali esperando a morte chegar mesmo, porque chegou gente em estado terminal do meu lado várias vezes, né, e morreram ali do meu lado, e eu meio que vendo aquela situação, falo meio que vendo porque minha visão estava muito ruim, eu estava muito debilitado, já não sentia mais as minhas pernas, já estava totalmente entregue mesmo, a mão dos profissionais, vamos dizer assim, tirando a mão de Deus, claro. Então você não conseguia nem sair da maca para ir no banheiro? Não, isso tudo eu precisava de ajuda para tudo, né? E quando eu comecei a melhorar, e aí eu já ia no banheiro com a ajuda de uma cadeira de rodas. Quando eu comecei a melhorar, eu ainda precisava de uma cadeira de rodas. Sim. Né? E depois eu comecei aí a meningite Deus foi abençoando, ela foi sendo curada, os medicamentos muito fortes e tudo, foi tratando, e aí eu fui recuperando a força, né, a vontade de me alimentar de novo, e aí, hora que curou a meningite, eu me submeti à terceira, ou quarta, né, na verdade, última cirurgia, que foi para colocar a válvula que eu uso hoje, que é a DVP, derivação ventricular peritoneal, que é ligada aqui, uma mangueira, né, a válvula aqui... Uma válvula interna. Interna, e liga aqui no peritônio, né, que é a parede do abdômen. Nós vamos colocar aí na tela algumas fotos, né, dos exames. Eu estou vendo aqui, hidrocefalia para os nossos telespectadores, eu acho que creio que a maioria sabe que é água na cabeça, né? Então nós temos aqui uma imagem, né, do tumor. Mostrando o tumor e a hidrocefalia. Uma hidrocefalia. Né? Depois após a cirurgia tem uma imagem, né, com... Que exame é esse? Essa é a ressonância magnética. Ressonância magnética. Essa segunda imagem já é mostrando o dia de hoje, né, como que eu estou hoje. Ah, sim. Né, a primeira é mostrando... Já a comprovação do milagre. Isso, a primeira é mostrando como estavam as coisas e hoje é como deveria estar, né, que essa massa encefálica toda homogênea, né, vamos dizer assim, não com essas duas manchas igual estava na primeira imagem. Essa mancha preta grande, a maior, sim, é a água, que é a hidrocefalia, e a mancha, sim, preta menor é o tumor. Ah, sim. Então tá. Então a mancha grande é a hidrocefalia e a mancha menor. Tudo bem. Tem outra aqui de você, né? Careca. Essa é a mais bonita de todas. e com a válvula externa. Essa do corte atrás da cabeça aí, né, sim, que é bem impactante, né, porque foi a primeira cirurgia. Bem chocante. Para tirar o tumor e para colocar a válvula. Essa foto desse corte maior, né, foi para retirar o tumor com esse corte maior, e a outra com o corte menor e a mangueirinha dá para colocar a válvula. Acredito que eles fazem um corte menor para se direcionar ali, né, sim, aonde vai colocar essa válvula, essa mangueira.
E aí foi essa primeira cirurgia, que falo 2 em uma, por isso que eu falo 4 no total, né? As 2 primeiras, uma para retirar o tumor e para colocar essa válvula, depois uma para colocar a válvula externa de novo, que é essa aí que aparece com a mangueirinha, e depois uma outra definitiva que é para colocar essa que mostra na próxima foto aí, que mostra esses raios-x aí. Sim. Né? Mostra a próxima é um raio-x do crânio, né? Com a válvula. Tem uma linha, né? Passando próximo da altura do olho aí, e depois uma outra descendo pelo tórax, né? Até no abdômen ali. Okay. Essa mangueira que é a válvula que eu uso hoje. 2 raios-x. Durante quanto tempo você ficou realizando cirurgia? De uma cirurgia para outra? No total de tudo, Adriano, deve ter dado, acho que durou uns 2 meses, assim. 2 meses? Talvez um pouco mais de 2 meses. E você ficou internado durante esses 2 meses ou você ganhava algum momento alta e eu tive um período alta, sim, porque eu fui para Belo Horizonte para fazer essas 2 primeiras cirurgias, né? Para essa da hidrocefalia e do tumor cerebral. Fiz em Belo Horizonte, internei em Ipatinga, me transferiram para Belo Horizonte, lá que fariam a cirurgia, e aí me liberaram para casa, mas eu voltei para casa com muita dor de cabeça, e aí eu vim praticamente deitado no carro de lá aqui, e aí quando chegou em casa, eu cheguei até voltar aí na igreja e visitar, mas eu estava sentindo muita dor. Sim. E aí depois então essa hidrocefalia voltou. É porque eu voltei sem a válvula, né? Tirou o tumor, a hidrocefalia escoou e a gente imaginou o seguinte, não deve precisar de colocar a válvula. Mas não foi o que aconteceu. Precisou da válvula mesmo. E aí eu tive que me submeter a uma nova cirurgia. E aí foi onde, na verdade, eu estava em casa, senti os sintomas terríveis de novo. Aí o médico disse assim, se você sentir muita dor de cabeça, mas ela vier associada com ânsia de vômito, pode ir para o hospital porque deu algum problema. E aí aconteceu isso. Eu comecei a sentir ânsia de vômito, meu pai e a minha mãe me colocaram no carro e a gente foi para o hospital. Chegando lá, eu só lembro do médico me balançando, falando que ia colocar a válvula. E aí, quando foi para poder colocar a válvula, fazendo os exames, viu que eu estava com meningite. Né? Então, esse processo todo, Belo Horizonte, aqui e tudo, então quer dizer, eu tive um período de fazer a cirurgia em Belo Horizonte, voltei para casa, a situação voltou a se complicar, voltei para o hospital, aí já não deu tempo nem de ir para Belo Horizonte, teve que resolver tudo numa Massacuña mesmo, e aí coloquei a válvula externa mais uma vez e depois coloquei a válvula definitiva também no Hospital Massacuña. Sim. Do diagnóstico que você teve até a realização da cirurgia, quanto tempo que se passaram, esse período todo? Eu lembro que eu fiquei, foi em 2006, né, que eu fiz a cirurgia. Mas do diagnóstico, eu tive ele em 2005, me parece, eu não lembro direito, mas eu acredito que foi em meados de 2005, 2004, 2005, acho que foi até, eu lembro que eu falava que eu dei um presente de aniversário para minha mãe, que é, né, próximo da data do aniversário dela, então eu descobri assim, aí eu demorei 1 ano para ter coragem de me operar. Sim. Né, eu fiquei naquela situação então, que eu disse. Foram uns 2 anos... De quando do eu descobri... diagnóstico até ter resolvido tudo? Não, aí talvez 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e pouco, porque eu fiquei 1 ano talvez com medo e depois aí uns 2, 3 meses até resolver. Só que aí depois fiquei em casa, me recuperando, foi para tirar os pontos e tal, e aí a coisa foi... Tem alguma curiosidade no seu livro aqui? Tem algumas, as pessoas... Conta uma para atiçar o interesse dos nossos telespectadores. As pessoas que vão ler esse livro vão se identificar até com algumas questões, né? As pessoas perguntam muito sobre os títulos aí dos capítulos, né? Que tem aí um Marmitex na UTI. Marmitex na UTI. Uma brincadeira de mau gosto e tal. As pessoas perguntam sobre isso e tal. A brincadeira de mau gosto foi quando eu, voltando da cirurgia, eu fingi que não conhecia minha mãe. Ela quase que desmaiou. Eu perguntei quem era ela e aí fiz uma brincadeira de mau gosto. Marmitex na UTI, porque eu fui para a UTI, era para eu ter ficado de 48 a 72 horas na UTI. Sim. Em observação. E eu cheguei na UTI com todos os aparelhos desligados, né? Eu fiquei lá com tudo desligado, eu voltei muito bem da cirurgia, né? Mas aquilo eu fiquei preocupado até com aquele tão bem que eu estava. E não só eu, acho que todo mundo, que queriam ficar me observando e tal. E na UTI eu estava com muita fome, aí eu pedi para a pessoa arrumar alguma coisa para eu comer.
E aí eles falaram, olha, não, você não pode comer nada, você, né, tá doido, você veio de uma cirurgia grave agora e tal. Eu falei, não, vê isso aí. Eu falei, não, eu tô com muita fome, vamos olhar com o médico. Eu acredito, até falei isso no outro programa de TV, falando que acho que os médicos pensaram assim, isso deve ser o último pedido dele mesmo, dar comida para ele e tal. E aí me deram, né, um marmitex bem caprichado, eu lembro tudo que tinha nele ali. Comi sobremesa e tal, e aí eu conto um pouco sobre isso. E foi uma pergunta, a curiosidade maior mesmo é que eu tinha acabado de falar com Deus. Eu falei, meu Deus, eu sei que aconteceu algum milagre aqui, mas embora tenha sido colocado à mão dos médicos e tudo, como a gente falou no início do programa, sim, mas eu sei que o Senhor fez um milagre aqui, alguma coisa diferente aconteceu. Mas eu queria ouvir isso da boca dos profissionais, de quem realmente colocou a mão aqui. E foi o tempo, Adriano, foi eu fechar a boca. Eu fechei a boca, entrou no hospital, entrou no meu quarto, né, na sala, ali na UTI. Eu não sei se era uma médica ou uma enfermeira, entrou com a prancheta na mão, chamou meu nome e viu aqueles aparelhos desligados. E ela falou assim, rapaz, aconteceu um milagre na sua vida, hein? Eu nunca vi um paciente de neurocirurgia na UTI no seu estado. Você imagina, eu lá, com o aparelho tudo desligado, conversando, tudo normal, com a minha consciência toda intacta e me alimentando ainda daquela forma, né? Foi um pouco assustador para eles, eu acho. Que bom. Vamos cantar mais uma música? Vamos lá. Essa canção que eu vou tocar agora é uma canção antiga e recentemente o Paulo César Baruch regravou. Mas é uma canção bem antiga, você vai se lembrar dela. E ela também, como as outras que eu toquei, também faz parte da minha história. Que hoje o desejo e o sentimento que permeia o meu coração, como eu disse antes, aquele sentimento de morte, aquele pensamento de morte, hoje o desejo do meu coração mesmo é só mesmo louvar, adorar a Deus e agradecer a Ele por tudo. Na verdade, esse é o projeto do livro, esse é o propósito do DVD que nós vamos fazer, que vou falar isso no finalzinho. Então eu gostaria de cantar essa canção de agradecimento a Deus. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te sempre mais e mais, quero amar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, quero amar-te, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Essa música é engraçada, essa canção que o meu filho não pode ouvir, né? Ele é o Mateuzinho lá, mandar até um beijão pra ele lá. O Mateus, meu garotão, tá com 4 anos. A Lavínia, que já nasceu agora dia 16, né? Então no final do livro aí mostra, né, a foto da minha família, mas aí então até aí a Lavínia estava dentro da barriga ainda, né? Uhum. Agora ela já tá lá, aquela mocinha bonita. Nasceu dia 16 de agosto agora.
E a minha esposa, essa moça linda que tá aí, a Daiane. Um beijão para todo mundo. E eles gostam muito dessa canção. Que bom. Fala aí do projeto do livro. O livro não envolve, pelo que eu já tinha ouvido você falar, não envolve somente o livro, né? Tem mais um kit que você pretende fazer? Como que funciona? Então, na verdade, quando eu fiz esse livro, na verdade, nem o livro não era o objetivo. Não existia o propósito nem do livro. Eu comecei a escrever um bilhete, só para eu me lembrar mesmo, porque eu recebia muitos convites de igreja, porque eu já pregava, né, já falava do amor de Deus para as pessoas e tal, já pregava, já tocava, já ministrava louvor. E aí surgiam os convites para as pessoas me convidando para poder dar esse testemunho, né, contar como que aconteceu e tudo. E aí eu comecei a anotar alguns fatos curiosos, como você me disse, né, tem alguma coisa curiosa que você queria contar? E comecei a anotar algumas coisas para não esquecer. E também existia a possibilidade de eu ficar meio maluco também, um pouco mais do que eu já sou, sem piada, né? E aí eu fui anotando para eu não escrever, fui na verdade digitando ali no computador e perguntava à minha mãe algumas coisas, ela ia me lembrando de alguns fatos que aconteceram. Quando eu fui ver, aquilo já tinha virado um grande bilhete. E aí eu passei para um professor meu de teologia na época, o professor Rafael, você deve conhecer, e aí ele transformou no livro, fomos fazendo a editoração, e aí transformou no livro, virou o livro Faces do Vale. E depois disso, como a gente está falando dos projetos, né, os projetos futuros, na verdade, é o DVD. O livro foi meio que sem querer. Né, o livro foi meio que sem querer. Agora, por querer mesmo, é o DVD que a gente está planejando. A gente está planejando esse DVD, estamos buscando patrocínios e tudo, estamos correndo atrás de patrocinadores, conseguimos algumas coisas já com algumas pessoas, mais pessoas comuns mesmo, né, vamos dizer assim, não empresas e tudo, que estão nos ajudando. E um doa R$100, R$200, R$50, e a gente vai juntando aquela operação formiguinha, né, para poder fazer esse DVD. A ideia do DVD é que nele contenha mais coisas do que tem no livro. A gente está tentando fazer o contrário do que normalmente né? Você vê um filme que saiu de um livro, normalmente o livro tem mais conteúdo do que o filme. Eu estou querendo fazer o contrário. Porque esse DVD vai ser um DVD musical, né, onde a gente vai estar tocando com a banda que a gente tinha antes de eu operar até, né, a gente parou com a banda, a gente estava gravando, a gente estava em estúdio, e aí paramos na época, e aí a gente vai voltar com a banda, vamos fazer uma espécie de um ao vivo, né, mesmo que sem plateia, talvez, não sei, mas um ao vivo. Pretendemos fazer um clipe que relata a história desse livro, e o drama todo, e talvez, né, reviver aquela cena de raspar a cabeça de novo, e hospital e tudo. E a terceira coisa seria o documentário, né, que é falando sobre o livro. Não aquele testemunho mesmo de frente de igreja, mas uma espécie de documentário mesmo. Aí a gente, com os takes de imagem né, desses hospitais, dessas portas de hospitais, de onde eu estive e tudo. Sim. As pessoas que talvez direta ou indiretamente estiveram ligadas nesse processo todo. E aí vai ter um documentário bem legal relatando o livro. E aí vai vir mais histórias, porque as pessoas que perguntam como que estão, quando abrem, a gente está num programa de rádio, eu participo bastante de um programa de rádio, e aí abrem a linha lá, as pessoas perguntam como é que está hoje, vão para as igrejas onde eu vou, eles vão para poder, onde o Wilkerson vai estar hoje, eu coloco lá na internet para onde eu vou estar, para pessoas perguntam e tudo. E aí eu vou falar como está a vida hoje, o que no livro eu vou contar. As pessoas perguntam como que foi a minha história de ter me casado com a Daiane, como que foi esse processo de namoro, porque na verdade, antes disso tudo acontecer, eu nem lembrava mais. A Daiane eu conhecia há muito tempo, o pessoal queria saber como é que aconteceu essa história, isso vai vir no DVD, a gente deve contar isso. Esse é um fato curioso, essa história do meu casamento, até questão de data, veja só. No dia 8/8 de 2006, 8 horas da manhã, eu estava entrando no bloco para me operar. No dia 8/8 de 2008, 8 horas da noite, eu estava me casando. Né? Estava entrando na igreja para me casar. E depois de quase 10 meses, né? Eu me casei, aí depois de quase 10 meses a Daiane engravidou, aí veio o Matheus,
E hoje, agora com 6 anos de casado, tem a Lavínia. Então as pessoas queriam saber, mas a Daiane é maluca de, né, ter casado com um cara que estava recém-operado e tal. Vai então morrer? Já vai morrer mesmo. Então tem uma história legal Sim. ali que a gente deve contar no DVD. Então o DVD vai ter muita história bacana. Então a gente faz já até aproveitando o espaço dessa câmera aqui, né, as pessoas que estão nos vendo aí, que puderem, né, nos patrocinar para que esse DVD saia. Certamente esse DVD vai ser uma bênção para você que vai adquirir. A gente quer fazer um trabalho muito bem feito, a nível nacional mesmo, não vamos fazer nada de fundo de quintal, queremos fazer uma coisa bem bacana. Então a gente precisa da ajuda das pessoas mesmo, porque sozinho a gente não consegue fazer. Você também é músico, que eu sei, também trabalha com música, tem CD gravado. Sim. Então você sabe que isso tudo é muito caro, né? Isso tudo é muito caro. Então a gente precisa realmente do apoio das pessoas para poder fazer isso aí. Para adquirir o livro, para chamar o Wilkerson para cantar, para pregar, para testemunhar na igreja. Para patrocinar o Wilkerson. Para patrocinar o Wilkerson. Fala onde, liga onde. Eu vou até. Vamos colocar. Você pode falar aí que vai aparecer na tela. Vamos colocar na tela aqui, né? Tem esse Sim. cartaz de divulgação que está aparecendo na tela aí agora. A gente divulga no DDD 31 8818 4177 e o mesmo DDD 31 3824 0667. E aí as pessoas convidam a gente para poder pregar na igreja, ir em vários lugares, desde palestra motivacional, tudo, e para tocar também, às vezes convida com a banda ou sem a banda, eu vou sozinho. E nesses telefones aí pode fazer o contato para todas essas coisas, inclusive para nos patrocinar. E para adquirir o livro, tem ali na livraria Monte Sinai, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no centro de Patinga. Né? E por esses telefones também a gente dá um jeito do livro chegar, na mão da pessoa. Já faz. Então tá. Nós vamos novamente para mais um intervalo. E no próximo bloco o Wilkerson ele vai voltar trazendo uma palavra profética para você. Então, não mude de canal, voltamos já com mais propósitos de vida.